que aparentemente o Trump vai mirar no Banco do Brasil? Essa notícia que saiu por aí e isso fez as ações do Banco do Brasil balançarem. E nesse vídeo eu vou te contar melhor essa história e explicar o que muda, o que não muda em relação à tese Banco do Brasil. E já te convido para prestar muita atenção, deixar o dedo no like e bora pro conteúdo. No dia 30 de julho, os Estados Unidos aplicaram a lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes. Para contexto, essa lei aqui ela existe desde 2012 e permite que os Estados Unidos punam financeiramente estrangeiros considerados violadores de direitos humanos. Na prática, o Moraes teve todos os seus bens nos Estados Unidos bloqueados e não pode mais usar cartões de crédito norte-americanos, não pode mais usar Visa, Master, American Express, e ele deve estar perguntando tudo que é lugar, né, se aceita Elo. Mas é aí que entra o próprio Banco do Brasil. Segundo a apuração da Folha de São Paulo, pelo menos um banco bloqueou o cartão de Moraes e o BB ofereceu a ele o cartão da própria Elo para que ele pudesse fazer pagamentos aqui no Brasil sem ser afetado pelas restrições norte-americanas. Bom, aí no dia 2 de setembro, na segunda-feira passada, a CNN revelou que o Trump estaria preparando sanções específicas contra o Banco do Brasil no contexto do início do julgamento do Jair Bolsonaro. A justificativa dos americanos é que o BB prestou serviços a uma pessoa sancionada. E para você ter uma ideia do que isso pode significar, eu vou te mostrar alguns precedentes históricos. O BNP Paribas, banco francês, foi condenado em 2014 a pagar 9 bi de dólares ao violar sanções norte-americanas quando esse banco negociou com o Sudão, com o Irã e também com Cuba. O Santander Chartered, banco britânico, foi multado 3 vezes entre 2012 e 2019, acumulando 1,7 bilhão de dólares em multas por operações com países como Irã, Myanmar e Sudão. Cara, eu nem sabia que existia Myanmar. Perdão pela ignorância, se isso é um país bem comum de você conhecer, comenta aí, porque, porra, realmente nunca tinha lido Myanmar. Pode olhar isso e pensar, poxa, se o Banco do Brasil tomar uma multa nessa magnitude, né, de mais de bilhão de dólares, porra, aí ferrou de vez, né? Sabe aquela tempestade perfeita que o Banco do Brasil tá vivendo? Porra, isso aí é no meio da tempestade vem um tsunami, um terremoto e uma praga, um enxame de vagalume, um enxame de abelha, sei lá, a coisa fica muito feia. Tudo que eu te falei até aqui, talvez você já soubesse, né? Isso é notícia antiga, isso aconteceu no dia 2 de setembro, porra, tá já na semana seguinte. Só que o que talvez não tenham te falado é uma diferença fundamental que existe entre o Banco do Brasil e esses bancos europeus. O Banco do Brasil, ele tem 215 anos de história. Sobreviveu a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, o período de hiperinflação, a crise de 2008, a pandemia, enfim, ele já passou por muita coisa e muitos problemas políticos, o que não significa que ele não possa tomar uma multa grande. Mas aí entra o segundo ponto, que ele está mais preparado para isso. Eles contrataram ajuda jurídica americana para entender os riscos legais e saber exatamente o que pode e o que não pode fazer. Ele está estudando redirecionar as transações em dólar, considerando transferir essas operações dos Estados Unidos para outros países. Tem 50 mil clientes, escritórios em Nova York e Miami que podem ser afetados. E são transações que ainda teriam que ser reportadas ao Federal Reserve. E está discutindo o que fazer com as contas dos ministros. Os executivos estão debatendo internamente o que fazer com as contas de Moraes e com outros ministros do STF. E uma opção seria transferir esses clientes para bancos públicos menores, como o BASA ou o BNB. E o governo brasileiro está se mexendo, porque o governo brasileiro é o principal acionista em Banco do Brasil. Ele está consultando os especialistas, tentando entender como os americanos verificam informações sobre o sistema financeiro brasileiro, e também estamos respondendo às cartas norte-americanas. O Banco do Brasil recebeu carta da OFAC perguntando como que ele estaria cumprindo a lei Magnitsky. E precisa responder mostrando que está seguindo as sanções. Aí no hall de medidas do Banco do Brasil tem mais duas, foram noticiadas que eu vou te trazer aqui, que são o combate à desinformação. O banco apresentou uma queixa na Procuradoria-Geral da República contra aliados do Bolsonaro, acusando eles de estarem espalhando fake news sobre as sanções, e também está estudando casos anteriores, analisando o que aconteceu e qual foi a linha do tempo ali com esses outros casos que eu citei, como o BNP Paribas, pagou 9 bi de multa em 2014. Resumindo, eles estão se preparando para um pior cenário, estão entendendo ali até onde podem ir, até onde não podem, se o que fizeram é errado, como consertar e por aí vai. E nisso tem detalhe importante, porque no dia 5 de setembro, o próprio Tesouro americano se mostrou resistente a sanções severas contra bancos brasileiros. Isso quer dizer
quer dizer que mesmo dentro do governo americano há uma divisão sobre sancionar ou não bancos brasileiros. E eu vou te explicar aqui. O Tesouro americano, ele está contra as sanções. Ele não quer punir bancos brasileiros como o Banco do Brasil e está resistindo, ele está se opondo às sanções. Já o Departamento do Estado, ele está a favor das sanções. Ele quer aumentar a pressão sobre o Brasil e está defendendo as sanções contra bancos brasileiros. Então, o Tesouro está resistindo, o Departamento do Estado está pressionando. Por que o Tesouro está resistindo? Bom, são 3 motivos principais. O primeiro é o impacto no mercado americano. Sanções contra bancos grandes como o Banco do Brasil, elas poderiam afetar o sistema financeiro americano, a bolsa norte-americana. O segundo é o risco de processos judiciais. O OFAC, que é o órgão que aplica a lei Magnitsky, ele poderia supostamente ser processado por usar essa lei de forma inadequada. O terceiro motivo é a desdolarização. Qual a lógica aqui? É que se os Estados Unidos começarem a usar sanções de forma cada vez mais excessiva, teriam risco de outros países abandonarem o dólar como moeda de reserva, porque tudo se baseia na confiança. Agora, o que está acontecendo nos bastidores? O Eduardo Bolsonaro está em Washington, fazendo lobby com alinhados do Trump, quer aumentar a pressão sobre Moraes e quer conseguir anistia para o seu pai. O Departamento do Estado, ele acaba sendo mais receptivo a esses apelos do Eduardo Bolsonaro, enquanto o secretário do Tesouro, o Scott Bessent, ele tem influência sobre o Trump e prefere não sancionar. Quem decide no final? Ele mesmo, Donald Trump, que se tem divergências entre os departamentos, é a Casa Branca que toma a decisão final. Resumindo, uma queda de braço dentro do governo americano e cheio de problemas, tem que também definir sobre isso. O Tesouro quer proteger a estabilidade financeira, enquanto o Departamento do Estado quer fazer pressão política. Trump vai acabar decidindo quem ganha. Agora, vamos falar um pouco sobre como outros bancos lidaram em situações similares a essa e por que isso não é uma sentença de morte empresarial. O primeiro caso aqui é o do Sberbank russo. Em setembro de 2014, os Estados Unidos e a União Europeia impuseram sanções que restringiam o acesso do banco aos mercados de capital ocidentais. Segundo dados oficiais, o lucro líquido do Sberbank caiu 24% em 2014 e 21% em 2015. Sendo que nesse caso a gente está falando aqui de um banco que estava lidando com sanções por causa de uma guerra real, a anexação da Crimeia. Então ele teve que se adaptar a algo bem maior, a exclusão dos mercados ocidentais. E isso fez com que o lucro caísse, como falei, 24% num ano, 21% no outro, 14% no outro, 7% no outro, mas o banco não quebrou. E era algo, de novo, muito maior que essa questão do Banco do Brasil. E, de novo, vamos lembrar que o Banco do Brasil não tem guerra contra ninguém. O Brasil não tem guerra contra ninguém. Isso acaba sendo um conflito político temporário entre os governos. Não é uma situação de segurança nacional americana. E o Trump, vamos lá, ele é um cara imprevisível. Não seria nenhuma surpresa se daqui a algumas semanas ele mudasse o foco para a China, para a Índia ou para qualquer outro alvo. E aí, trazendo de volta para o Brasil, para o investidor que tem ações do Banco do Brasil, que pensa em comprar, a grande pergunta que fica é o que fazer? Bom, a resposta vai depender da tua estratégia. Agora, independentemente da tua estratégia, o que você não pode fazer, eu sei que tem várias pessoas que fazem e eu acho que elas estão erradas. Vou falar a real, eu acho que elas estão erradas. É concentrar tudo em Banco do Brasil. A gente analisa aqui carteiras de inscritos praticamente todos os dias no Clube do Valor. Tem mais de 1.500 clientes de Wealth que nos conheceram aqui pelo YouTube com uma sessão de análise de carteira. E a gente sempre encontra pontos de melhoria na análise de carteira, né? Porque as pessoas que estão investindo, elas não são especialistas. Às vezes falta um pouco de ações norte-americanas, às vezes falta um pouco de diversificação. Só que às vezes, irmão, às vezes o cara não tem uma carteira. Às vezes ele só tem Banco do Brasil. E isso preocupa porque esses caras são os mais convictos. Eles têm all-in em Banco do Brasil, ou 50% de peso em Banco do Brasil, ou 70% de peso em Banco do Brasil. E eu recomendo que ninguém faça isso. Não só com o Banco do Brasil, em qualquer empresa. Eu passo para trás. Dito isso, olhando para as estratégias que a gente segue aqui no clube, o Banco do Brasil passa algumas. Ele, por exemplo, está entre as ações mais baratas da bolsa nesse mês, o que indica justamente que ele está numa fase ruim, porque uma ação barata é uma ação que tem uma história muito ruim por trás dela. Ela está passando por um período de muito pouca popularidade ou de muita impopularidade, e é por isso que ela fica barata. Porque os investidores, do meu ponto de vista, eles extrapolam dados, notícias recentes para um futuro distante, ignorando daqui a pouco que, ano que vem tem eleições, daqui a pouco muda o presidente,
diferente, muda a forma de fazer gestão e conceder crédito do Banco do Brasil, e o resultado vem e as ações sobem pra caramba. Ou muitas vezes eles pensam, não, vai continuar nessa política do jeito que tá, e aí o lucro vai piorar mais, e vai cair mais, e mais, e mais. Só que, na verdade, o Banco do Brasil tem uma série de fortalezas. Enfim, o grande ponto aqui é que ele tá na lista das ações mais baratas da Bolsa. Agora os bancos fazem parte da estratégia. Se você quer saber mais sobre isso, tem um vídeo que eu postei há pouco tempo que tá aqui. E ela é uma das 20 diferentes ações. Então fica aí, a gente tá bem protegido. Dito isso, algumas perguntas que podem aparecer. Ramiro, e se as sanções forem ainda mais severas e se tirarem o Banco do Brasil do SWIFT? Para contexto, SWIFT é como se fosse entre mil aspas, o WhatsApp dos bancos. Sistema que permite com que bancos do mundo inteiro se comuniquem e principalmente façam transferências internacionais de dinheiro. É uma rede global que conecta mais de 11 mil instituições financeiras, está presente em mais de 200 países, processa mais de 42 milhões de mensagens por dia. Cada banco tem um código único no SWIFT, isso acaba gerando, ou melhor, facilitando uma identificação precisa quando há uma transferência e garante que o dinheiro vai chegar no lugar certo. Dito isso, vamos aos fatos. O risco de remoção do Banco do Brasil do sistema SWIFT é mínimo. Os europeus eles vêm se posicionando contra essas sanções que eles consideram ser arbitrárias. Eles têm poder de veto nessa decisão aqui. O risco real seria mesmo o impacto nas negociações de empresas americanas que usam o Banco do Brasil para swaps e operações de exportação. Poderia gerar volatilidade, reduzir receitas no curto prazo e mesmo no pior cenário. Vamos lá, pensar na multa de 2 bi de dólares. Está falando de menos de 10% do patrimônio líquido do banco e mais ou menos 1/3 do seu lucro líquido aí dos últimos 12 meses. Ou seja, dói, é uma porrada, mas não é o fim do Banco do Brasil, não é a quebra do Banco do Brasil e mais, seria algo não recorrente, não poderia esperar acontecer em todos os anos. Então pode ser que não mexa tanto assim no valuation do banco, mas com certeza é um dos vários fatores que explica por que Banco do Brasil está tão barato. E se você quiser ter a nossa ajuda para construir e multiplicar seu patrimônio, agenda uma consultoria gratuita conosco. Aperta nesse botão aqui para saber mais. Aqui eu vou deixar outros links de outros vídeos. Era isso, um grande abraço e até mais.